Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? O YouTube ultimamente não tá na minha lista de prioridades, mas eu preciso voltar a gravar pra cá. Eu cheguei na academia agora há pouco, tava aqui tomando meu café, o Bento ainda tá dormindo, o resto todos na escola. E aí eu queria conversar com vocês, sabe o quê? Fez um ano agora em agosto que o Bernardo se mudou pra casa do pai. Lembra que eu fiz um vídeo pra vocês contando? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem não viu. O meu filho de 13 anos foi morar com o pai tem um ano. E, gente, foi um alvoroço na época. Muito comentário, as pessoas querendo saber como é que tinha sido pra mim e tal. Nesse vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo, eu contei como é que foi pra mim, né? Mas tem um ano que isso aconteceu. Doido, né? Passou muito rápido. E eu queria contar pra vocês como é que foi essa experiência de um ano. Ainda tá sendo, porque ele não voltou a morar aqui, ele ainda mora lá. Só que as coisas, gente, se ajeitaram de um jeito tão bom que eu não imaginava que elas iriam tomar esse rumo, e aí eu queria contar pra vocês. Na real, toda mãe tem essa coisa de, ai, o filho é da mãe, né? Como assim o filho prefere o pai? Eu lembro que na época o primeiro pensamento que eu tive foi, putz, meu filho preferiu o pai, isso quer dizer que eu sou uma péssima mãe, né? Meu filho me odeia. E aí, tratando na terapia, eu entendi que não era sobre mim, era sobre ele, como eu comentei nesse vídeo que eu fiz na época. E hoje, gente, o Bernardo, ele estabeleceu uma rotina nova na casa do pai, com a madrasta. O pai dele tem se saído melhor do que eu imaginava, assim. Mais presente, mais responsável. Isso acabou transformando um pouco ele como pai, assim. Isso a gente conversando e ele me falando como ele se sente, né? E o Bernardo também. A minha relação com ele melhorou 200%, assim. Porque a gente passou a se comunicar melhor. A gente passou a ter outro tipo de relação, que antes, quando ele morava aqui, na época, né, que ele tava aqui, a gente tinha muito conflito, sabe? Tava rolando conflitos constantes por conta dele não querer continuar aqui, porque ele sentia essa falta do pai, ele queria estar no dia a dia do pai, e eu tinha muita dificuldade de abrir mão dessa relação, sabe? A minha dificuldade era entender que o Bernardo tinha necessidade de viver ao lado do pai, mais do que ele tinha necessidade de viver ao meu lado. E essa foi a parte difícil, porque eu ficava pensando, gente, mas não é possível, eu fiz tudo pra esse menino. Tipo assim, fiz tudo pra você me amar, sabe? E não é sobre amor, ele continua amando a gente, ele se dá bem com a gente, ele vem pra cá sempre. Os finais de semana são alternados, né? Então tem um final de semana que ele vem pra cá e o outro, o Rodrigo, vai pra lá. Mas ele e o Rodrigo se veem todo final de semana, seja aqui ou lá. Quem vê ele a cada 15 dias são os pequenos, os irmãos menores, né? Mas assim, é uma rotina super bem pré-estabelecida durante as séries. É que eu não gravei vlog quase, e ele já não tá mais numa fase querendo aparecer, tá, gente? Bem pouco mesmo, então tá bem difícil de gravar qualquer coisa com ele. Mas ele ficou aqui 15, 20 dias das férias de julho. Foi super tranquilo, assim, ele já tá numa fase super independente, né, já se comunica de outra forma. Então aquele Bernardo pequenininho que vocês conheceram nos vídeos antigos aí não existe mais, ele já é um adolescente, né, já tem atitudes de adolescente e as coisas mudaram bastante. Então eu percebo que abrir mão daquela parte egoísta da minha maternidade, que eu achava que, eu que tinha que dar conta, eu que tinha que estar o tempo todo vigiando tudo, tomando conta de tudo, não era bem assim. O pai dele tinha parte nisso também, sabe? O pai dele tinha deveres e direitos a cumprir em relação a ele. E aí algumas pessoas me perguntam assim, e o Rodrigo, né? Pra quem não sabe, chegou agora aqui no canal, eu tenho 4 filhos, os 2 mais velhos do meu antigo relacionamento. Eu fiquei casada por 8 anos e já tem quase 8 anos que eu me separei. E agora eu tô casada há 6, né? E eu tenho 2 filhos com o meu atual, os caçulas, do Bento e o Caio. E aí, quando o mais velho resolveu morar com o pai, o de 11 anos, que hoje tem 12, não quis ir. O Rodrigo ficou aqui. Então, desses 2 filhos que eu tenho com ele, um mora comigo, o outro mora com ele. A dinâmica é basicamente essa. E aí as pessoas perguntam, mas como é que é pro Rodrigo, né, morar aí? Ele não pede pra morar com o pai e tal. Ele já chegou a cogitar, né, teve uma época que ele até falou, mãe, se eu morasse com meu pai e tal. E, gente, eu tive a mesma atitude que eu tive com o Bernardo, que foi dizer pra ele, filho, se você quiser ir, é uma escolha sua. E aí ele disse pra mim assim, não, mãe, bobagem, acho que eu falei só porque eu tava com saudade do Bernardo. Mas já acostumou também com a rotina. E hoje, se eu pergunto pra ele se ele tem vontade de morar com o irmão, ele fala que não. Morar lá, né, com o pai. Ele fala que não, que tá bom assim, que a rotina tá boa assim. E eu fico imaginando que, assim, eles vão crescer, né? Eles estão crescendo já. Daqui a pouco eles serão adultos.
e cada um vai seguir seu caminho, eles vão viver vidas diferentes. Então, assim, eles já não iam morar a vida toda na mesma casa. Eles não estariam juntos a vida inteira. Quando a gente cresce, a gente se separa dos nossos irmãos. Cada um vai viver a sua vida. Você não vai ver seu irmão sempre mais como era antes. E, gente, faz parte do ciclo da vida. E eu acho que isso entrou na minha cabeça de um jeito tão, assim, tranquilo, que eu fiquei, tipo, não vou ficar noiada com isso, encanada com isso, sabe? E aí as coisas começaram a fluir melhor depois que eu botei esse pensamento na minha cabeça. Então, essa partida, entre aspas, do Bernardo pra uma nova rotina, ela veio antes dele ser adulto, né? Mas ela veio e tem sido bom, gente. Bernardo tem zero vontade de voltar a morar aqui, ele se acostumou super com a rotina lá. Claro que quando o pai briga, chama atenção e puxa a rédea, ele fala que vai voltar pra cá. Normal, né, gente? Aqui também ele fazia a mesma coisa. Eu brigava e ele, vou morar com meu pai. Eles ficam nesse jogo emocional com a gente que não funciona. Outra coisa que também mudou bastante foi o meu relacionamento com o meu ex-marido. Quem acompanhou aí durante anos sabe que a gente teve uma separação meio conturbada, a gente teve muitos conflitos, inclusive, durante anos. Mas esses conflitos melhoraram muito depois que o Lucas entendeu que ele tinha que participar mais, que ele tinha ativamente obrigação, né, com os meninos. Ele nunca foi um pai, assim, mega ausente. O Lucas sempre esteve presente na vida dos meninos, desde sempre. Assim, ele nunca foi um cara que eu tinha problemas pra ele ficar com os filhos ou ver os filhos, sabe? Óbvio que teve uma fase na vida do Lucas que ele começou a se relacionar com outras pessoas e tal, e aí ele foi se distanciando um pouco dos dias com os meninos, sabe? Então era a cada 15 dias e tudo mais. Ele foi dando uma distanciada pra viver um pouco essa fase. Tudo bem, eu também tive isso, mas depois a gente conseguiu estabelecer bem essa relação e hoje eu consigo conversar com ele e falar sobre os meninos, e a gente tem uma relação de comunicação infinitamente melhor do que a gente tinha antes. A gente brigava muito, gente. Tivemos muitos problemas financeiros, coisa de pensão, de quem vai pagar o quê, quem vai resolver o quê. Pergunta que vocês fazem sempre também agora, como é que ficou a questão da pensão. Ninguém paga pensão pra ninguém. Eu não pago pra ele, ele não paga pra mim. A gente fez esse acordo. Eu passei a guarda do Bernardo pra ele, por uma questão formal mesmo. Só que aí a guarda meio que ficou compartilhada agora, né? A gente divide, só que com as visitações a cada 15 dias do Bernardo aqui. E é isso, basicamente. Férias também meio a meio, Dia das Mães comigo, Dia dos Pais com ele. E a gente se esforça um pouco pra um e o outro estar com as crianças sempre. Então o Dia dos Pais era meu final de semana, então eles ficaram aqui sexta e sábado, domingo eu levei lá pra poder ficar com ele. E depois a minha mãe foi pra lá e trouxe. Quando foi Dia das Mães, eu tinha um parto no dia, foi super corrido, mas ele trouxe o Bernardo pra cá pra passar o dia comigo, ficou o dia aqui com a mulher dele, depois levou embora. Então a gente se comunica bem e a gente tenta um ajudar o outro na criação das crianças, sabe por quê? Eu acho que a gente chegou num momento de entender, finalmente, acho que com o tempo e a maturidade também, né? A gente evoluiu bastante nesses últimos anos, de entender que o que importa no final de tudo é o bem-estar deles. É o quanto a criação deles, no esquema de parceria entre as famílias, vai fazer bem pros dois. Então, eu não sou a melhor amiga do meu ex-marido, ele não é o melhor amigo do meu marido, nem da mulher dele, nem nada, mas a gente tem uma relação de respeito e cordialidade. E o nosso foco principal é os meninos bem, sabe? Então isso pra mim já vale mais do que qualquer coisa. Então, gente, um ano depois, dizer pra vocês, sobrevivi, fiquei bem. Se você estiver passando por isso nesse momento agora, você vai ficar bem. No começo é mais difícil, você se sente mal, você acha que não vai conseguir superar, sabe, a saída do seu filho pra casa do pai e tal, mas você supera, assim, e você começa a entender que nessa nova rotina, sabe, tipo, as coisas funcionam bem e você vai dar conta e vai ficar bem com isso, sabe? A terapia na época me ajudou bastante, principalmente a entender o processo, que tipo, não é sobre você, é sobre o que ele sonha, é o que ele quer viver. Talvez isso te ajude também. Tá? Essa semana, surpresa pra vocês, teremos 2 vídeos. Então a gente vai ter esse vídeo aqui, vai ter vlog também, eu não sei qual ordem eu vou postar, mas teremos 2 vídeos aqui essa semana. E é isso, me segue nas redes sociais. No meu Instagram pessoal eu divido muito da minha rotina fitness, então vai lá, ó como eu já tô com o bração. Vai lá me seguir.
E TikTok também, várias histórias de seguidores por lá. E é isso, tá bom? Ativa o sininho aqui pra quando tiver vídeo você receber. E a gente se vê no próximo. Um beijo.